Ao invés de pagar pelas escolhas que você não fez, que tão seguro que você monta do seu jeito e só paga pelo que contrata. Ouse escolher e use. É auto, residencial e vida. É seguro, tipo você. Bom dia, pessoal, bom dia GP às 10. Tudo bem? Hoje nós vamos falar da Brown GP. Muita gente nos vídeos anteriores, principalmente aqueles que eu contei um pouquinho da história do Barrichello e tal, muita gente que, enfim, os mais novos, ou que muita gente que já esqueceu do que foi a Brown GP, pediu para contar um pouquinho da história dessa equipe que deu origem à Mercedes. Então, vamos lá? Largada! Brown GP, olha, é uma história fantástica, é uma história incrível, essa da equipe que durou apenas um ano, 2009, está fazendo 10 anos, fez 10 anos no dia 6 de março, olha só a história, no dia 6 de março fez 10 anos da constituição formal da equipe. E amanhã, dia 29 de março, faz 10 anos da primeira corrida da Brown GP. Grande Prêmio da Austrália de 2009 foi disputado no dia 29 de março apenas. Então hoje faz 10 anos da primeira pole da Brown GP. Enfim, como eu disse no vídeo de ontem, em 2019 vai fazer 10 anos de tudo que aconteceu em 2009, 20 de tudo que aconteceu em 99 e 30 do que aconteceu em 89 e assim por diante. Eu sou ótimo de matemática. Mas a Brown GP merece um papo aqui no GP às 10, porque a história é realmente incrível, é inédita, nunca aconteceu, nunca havia acontecido nada parecido na Fórmula 1 e eu duvido que vai acontecer de novo. Então vamos lá tentar recapitular como é que essa equipe nasceu e como é que ela conseguiu ser campeã na sua única participação no Campeonato Mundial de Fórmula 1. Voltamos um pouquinho no tempo, começo de dezembro de 2008. A Honda anuncia que vai deixar a Fórmula 1. Pois é, a Honda tinha uma equipe própria, da qual o Ross Brawn era o diretor técnico. Ross Brawn, que tinha um histórico muito vencedor na Benetton, especialmente na Ferrari, foi contratado pela Honda, né? Os anos da Honda na Fórmula 1 como equipe própria, né, neste século não foram muito bons, pelo contrário, algumas temporadas foram desastrosas. E aí no final do ano, no final de 2008, do nada, meio que de supetão, a Honda resolve abandonar a Fórmula 1, avisa que está puxando o carro. Bom, foi uma confusão dos diabos, porque a Fórmula 1 só tinha 10 equipes e sem a Honda corria o risco, o Campeonato Mundial de 2009, de ter minguados 18 carros no grid. 9 equipes. Seria um vexame muito grande. O Bernie Ecclestone ficou enlouquecido, disse que iria obrigar as equipes grandes, pelo menos, a largarem com 3 carros, que um grid com 18 carros era impossível, não dava para fazer, era uma vergonha e tal. E aí as semanas foram se passando, os meses foram se passando e não havia uma definição sobre o que iria acontecer com o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2009. Só que nessas semanas posteriores ao anúncio da Honda de que iria deixar a Fórmula 1, o Ross Brawn começou a negociar com os japoneses a compra da equipe. Praticamente por um valor simbólico. Dizem, isso eu não tenho comprovação, não lembro, enfim, pode ser que pesquisando eu encontro alguma coisa, mas eu realmente não lembro, mas se dizia na época que o Ross Brawn tinha comprado a equipe por 1 libra, realmente uma compra simbólica. E por que ele fez isso? Por que ele resolveu fazer isso? Porque ele estava coordenando o trabalho de construção, de desenvolvimento do RA109, era o carro da Honda para 2009. E ele estava muito também envolvido na discussão do novo regulamento técnico, já de meses, né, isso, para a temporada seguinte, que tinha algumas alterações aerodinâmicas bastante radicais, e a Fórmula 1 estava precisando melhorar as ultrapassagens, enfim, uma porção de coisa lá que estava sendo estudada, e o Ross Brawn sabia que tinha uma possibilidade, driblando o regulamento que ele mesmo estava ajudando a escrever,
de fazer um carro bem diferente dos outros e com chances de se dar bem. Que era um carro com um difusor traseiro duplo, que alterava toda a configuração do assoalho do carro e fazia com que ele tivesse muito mais pressão aerodinâmica do que os seus concorrentes. Não foi o único. A Williams e a Toyota também perceberam essa brechinha no regulamento e estavam desenvolveram os seus carros para 2009 com esse difusor duplo, né? Mas enfim, ninguém estava ligando muito para a Brown, porque a Brown não existia. E o Ross Brawn foi lá, negociou daqui, negociou dali e tudo mais. Aí um dia pegou o telefone, eu contei essa história aqui para vocês, ligou para a Mercedes e falou assim: oi, Mercedes, how are you? Tudo bem aí? Tudo bem com vocês? Sumidos. Então, gente, sabe aqui, eu sou o Ross Brawn, vocês me conhecem, né? Puxa vida, toda hora a gente se encontra nos paddocks da vida e tal. Então, eu tô comprando a Honda. E olha, puxa vida, eu não tenho motor para pôr no carro, é uma tristeza, minha vida. Vocês me vendem um motorzinho baratinho? Aí a Mercedes, generosa, falou assim: claro, meu amigo, puxa vida. A Mercedes era fornecedora de motores apenas, né? Era fornecedora principalmente da McLaren. A McLaren era a principal equipe, era a equipe de fábrica da Mercedes. Ross Brawn, Honda, aqueles caras que não faziam ponto, aquela porcaria. Vamos vender, vai, entra uma graninha aqui, vende baratinho, aí faz um crediário pro homem. Manda um carnê, beleza, vamos vender os motorzinhos. E assim foi. O Ross Brawn comprou a preços bem módicos motores da Mercedes para espetar no carro que ele estava desenvolvendo. A Honda, no final de 2008, estudava contratar o Bruno Senna, era uma ideia, né? Ia manter o Jenson Button, ia dispensar o Rubens Barrichello, mas com essa mudança de planos, com a saída da Honda, o Ross Brawn optou por não mexer na dupla de pilotos da Honda do ano anterior. Conhecia muito bem o Barrichello, claro, dos tempos de Ferrari, o Button também vinha trabalhando com ele, e nas negociações, naquela espera, aqueles meses já começando os testes em janeiro, em fevereiro, porque não tínhamos sessões únicas como a gente tem hoje para todo mundo, não, as equipes testavam em tudo quanto era canto e tal, e os testes já começando, várias sessões sendo realizadas e tudo mais, e o carro sendo construído, a Honda com 700 funcionários, né? E aí o Ross Brawn, quando amarrou as pontas, né? Conseguiu o motor da Mercedes, tinha um carro que ele sabia que poderia ser bom, pilotos não muito caros, o Button e o Rubinho, montou a equipe, que foi constituída no dia 6 de março de 2009. E no dia, eu tenho até aqui, eu vou dizer para vocês, quando que esse carro foi para a pista pela primeira vez. No dia 6 de março, como eu disse, ele constituiu a empresa. E no dia 9 de março, dos dias 9 a 12 de março, portanto, 20 dias antes de começar o Campeonato Mundial de Fórmula 1, no dia 9 de março, o carro foi para a pista pela primeira vez em Barcelona. Antes disso, já haviam sido realizados testes coletivos em Jerez, no Bahrein, em Valência, em Mugello, alguns coletivos, outros individuais, no Algarve, tudo isso em 2009. Quer dizer, estava todo mundo se preparando. Faltava pouquíssimo tempo para começar o campeonato e dos dias 9 a 12 de março de 2009, a Brown GP nasceu na pista. Apareceu lá um carro branco com uma pintura curiosa, frisos amarelos, marca-texto, parecia aquelas canetas marca-textos mesmo, escrito Brown GP, carro pelado, e foi um assombro. Button e o Rubinho detonaram os tempos de todo mundo. A Toyota andando bem, a Williams também, e ficou todo mundo assim: gente, o que esse carro tem? Foi muito rápido de perceber, as equipes perceberam a história do difusor duplo, chegaram a entrar com pedido de impugnação daquele carro, de proibição daquele equipamento ou daquela configuração junto à FIA, mas a FIA não quis nem saber, deu uma banana para quem estava reclamando, e a Brown alinhou no dia 29 de março, portanto 10 anos atrás, com Jenson Button na pole position e Rubens Barrichello na segunda colocação do grid para a disputa do Grande Prêmio da Austrália em Melbourne. E ao final da corrida,
dobradinha da Brown GP com o Button em primeiro, o Rubinho em segundo e vejam vocês, Trulli em terceiro e Timo Glock na quarta posição. Os dois pilotos da Toyota, que também tinha o difusor duplo. E os dois pilotos da Toyota que largaram do pit lane, largaram dos boxes, porque eles foram desclassificados por um outro motivo. As asas dianteiras, elas fletiam, eu acho que esse é o verbo, elas cediam mais, elas tinham movimento, elas tinham... a palavra em inglês é essa, fletir, existe em português também, enfim. Eles foram desclassificados porque as asas dianteiras elas tinham um movimento que feria o regulamento, que as peças aerodinâmicas têm que ser, não podem se mover e tal, não sei o quê. Enfim, largaram nas últimas posições, largaram dos boxes e mesmo assim chegaram em terceiro e quarto. Bom, a partir dali, a Brown foi realmente um assombro. O Button ganhou, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou falar para vocês pela ordem, porque eu não tenho de cabeça. O Button ganhou o Grande Prêmio da Austrália, ganhou o Grande Prêmio da Malásia. Essa corrida teve apenas metade dos pontos, né? Só os 10 primeiros que faziam, não. O vencedor ganhava 10 pontos. O Button ganhou depois, perdeu na China para o Vettel, ganhou no Bahrein, ganhou na Espanha, ganhou em Mônaco e ganhou na Turquia. Das 7 primeiras etapas do campeonato, o Button ganhou 6. E abriu uma diferença na pontuação tão grande que ali já não tinha mais como alguém alcançar, porque as outras equipes estavam apanhando para tentar alcançar aquilo que a Brown GP já tinha feito até então. A Brown venceria mais 2 corridas, o Grande Prêmio da Europa em Valência e o Grande Prêmio da Itália em Monza, ambos com o Rubens Barrichello. O Button venceu ali até a 7ª etapa na Turquia, depois não ganhou mais. Só que ele pontuou bastante. Ele voltou ao pódio na 13ª etapa na Itália, com o Rubinho mesmo, e não fez mais pódios, porque aí nós tivemos na segunda metade do campeonato uma incrível ascensão da Red Bull, com o Sebastian Vettel, que estava fazendo o seu primeiro ano na Red Bull. O Hamilton também ganhou corrida de McLaren. Enfim, foi um campeonato que as vitórias começaram a ser divididas, né? Mas o Button já tinha feito tantos pontos no começo que ninguém mais conseguiu alcançar. A curiosidade dessas vitórias do Rubinho, né? As duas de 2009, de Valência e de Monza. A de Monza foi a última vitória de um piloto brasileiro na Fórmula 1. Nós vamos completar 10 anos, agora em setembro, sem vitória brasileira na Fórmula 1, não vou dizer nem que devemos completar, vamos completar, porque não há brasileiros no grid mais, né? E o Rubinho, quando ganhou em 2009 também o Grande Prêmio de Valência, da Europa, fazia quanto tempo que o Brasil não ganhava uma corrida na Fórmula 1? Não fazia tanto tempo assim. Desde 2008, não fazia tanto tempo assim, besteira. O Rubinho, que já não ganhava uma corrida, fazia muito tempo. Mas em 2008, a gente lembra, o Massa tinha vencido algumas provas. Mas enfim, de 2009 para cá, nenhum piloto brasileiro mais conseguiu ganhar corridas na Fórmula 1, já são 10 anos. E que é uma marca bastante negativa para um país que tem 101 vitórias na categoria. Foi um sucesso, foi incrível o que a Brown GP fez. O Button acabou conquistando o título no Brasil, na penúltima etapa do campeonato, um 5º lugar, foi isso mesmo, foi uma 5ª colocação. O Vettel ainda tinha alguma chance de ser campeão, acabou não podendo mais alcançá-lo, e o Button comemorou no Brasil, em Interlagos, o seu primeiro e único título mundial. E aí acabou o ano, e o que aconteceu com a Brown GP? Ela foi comprada. Por quem? Pela Mercedes. A Mercedes, que era até então só fornecedora de motores, resolveu entrar com os 2 pés no Campeonato Mundial de Fórmula 1, fazendo a sua equipe própria, que estrearia em 2010, tendo como um dos pilotos o Schumacher. O Schumacher foi resgatado da aposentadoria, depois de ficar 3 anos parado, e ajudou muito, embora os seus resultados não tenham sido bons nos 3 anos que ele ficou na Mercedes, ajudou muito a organizar a equipe, junto com o Ross Brawn, claro, que continuou na equipe. O Ross Brawn foi contratado pela Mercedes para ser o chefe da equipe,
E aquela dupla Schumacher e Ross Brown foi reeditada na Mercedes-Benz, e esses 3 primeiros anos, né, 2010, 11 e 12 com o Schumacher, foram muito importantes para a organização da equipe, métodos de trabalho, métodos de operação, enfim, todo aquele know-how de vencedores que o Ross Brown e o Schumacher tinham e traziam dos anos de Ferrari, tudo aquilo foi aplicado na Mercedes e ajudou muito a fazer dessa equipe o que ela é hoje, né? É uma equipe hoje praticamente, quer dizer, uma equipe que vem sendo imbatível desde 2014, com resultados extraordinários, especialmente com o Lewis Hamilton, e a Mercedes hoje é o grande bicho-papão da Fórmula 1. Então a Mercedes, ela é derivada, ela é sucessora da Brown GP, que por sua vez é sucessora da Honda, e que por sua vez é sucessora da BAR, né? A equipe fundada lá em 1999, portanto faz 20 anos, pelo Jacques Villeneuve, né? Engraçado, temos mais uma efeméride aí. Uma equipe que passou a usar motores Honda, né, em algum momento, em determinado momento, mas nunca emplacou também, nunca emplacou, até a Honda comprar e depois desistir, o Ross Brown comprar, a Mercedes comprar e ser tudo isso, esse pacotão é o que a gente tem hoje nesses carros prateados que ganham corrida em cima de corrida e que são candidatos, é claro, a vencer o Grande Prêmio do Bahrein nesse final de semana. Tá aí um pouquinho da história da Brown GP, que foi comprada pela Mercedes por uma boa grana, quer dizer, além de tudo, o Ross Brown enriqueceu, né, nessa venda da equipe. Calcula-se, também essas negociações são quase sempre confidenciais, secretas e tudo mais, mas calcula-se que a Mercedes na época pagou algo em torno de 200 milhões de euros por toda a estrutura, né, por todo pacote técnico e de pessoal também, e estrutura física que a Brown tinha, que tinha simplesmente herdado da Honda, e aí fez a sua equipe, fez a sua fábrica e hoje arrebenta a boca do balão. Tá aí contada a história da Brown GP, que com a sua efêmera passagem pela Fórmula 1 conseguiu um título mundial de pilotos e de construtores e que fez também a última vitória de um piloto brasileiro na categoria. O Rubinho não foi vice-campeão, o Rubinho acabou ficando com a 3ª colocação porque o Vettel, com 1, 2, 3, 4 vitórias e com essa ascensão na segunda metade da temporada pela Red Bull, ficou com o vice-campeonato. O Rubinho teve muito problema na época, na primeira metade do campeonato, com freios. Ele não se adaptou aos freios que eram utilizados nos carros da Brown GP. E quando finalmente conseguiram, enfim, resolver o problema que ele tinha, ele começou a andar melhor mesmo e subiu ao pódio com frequência e chegou a essas 2 vitórias. Dobradinhas, deixa eu ver aqui. Foram 4 dobradinhas da Brown nessa temporada de 2009. A primeira na Austrália, a segunda foi, deixa eu ver aqui, a segunda foi na 5ª etapa na Espanha, depois na 6ª etapa em Mônaco e por fim a dobradinha em Monza, onde o Rubinho ganhou, né? É a última dobradinha da Brown GP. Uma história linda, bacana, interessantíssima. Duvido que vai acontecer de novo, porque foi aquele momento histórico, muito especial, em que tudo encaixou e acabou conspirando para que a Brown fosse campeã do mundo. Tudo mesmo, inclusive essa driblada no regulamento. No Mundial de Construtores de 2009, a Brown ficou com 172 pontos, a Red Bull foi a vice-campeã com 153,5. A Toyota e a Williams, que começaram bem o campeonato, acabaram ficando para trás, né? E a Toyota terminou o ano na 5ª colocação e a Williams com a 7ª posição. Em 2010 estreariam as equipes nanicas, vocês se lembram, né? A Virgin, a HRT, né? A Espanha, e a Lotus Verde, que depois viraria a Caterham, eram as equipes nanicas, numa tentativa do Max Mosley de democratizar um pouco a Fórmula 1, aumentar o grid e tudo mais, mas essas equipes infelizmente acabaram durando pouco tempo, foram quebrando, né, e deixando pouca coisa para trás, exceto alguns bons pilotos como Gilles Bianchi, como o próprio Pascal Wehrlein, como o Lucas de Graça, alguns pilotos que passaram por essas equipes sem resultados, é verdade, sem resultados expressivos, mas que hoje, tirando o Gilles Bianchi, que infelizmente morreu em Suzuka, né,
e o Verlaine e o Lucas de Graça hoje fazendo um sucesso na Fórmula E. Amanhã, sexta-feira, começam os treinos para o Grande Prêmio do Bahrein, que você vai acompanhar aqui no Grande Prêmio. É isso. Bom dia para todo mundo, hein? Tchau, tchau.